Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de eclipse? Então, no dia 25 de outubro de 2022 acontece um eclipse solar parcial aos 2 graus de Escorpião. Vai acontecer às 7h48 da manhã da terça-feira do dia 25 e ele vai ser visto ali da Europa, mais a região oriental, tá? Não vai ser visto do Brasil. E o que significa isso, né? Como que o eclipse se dá? Um eclipse solar, ele vem assim, a Terra tá aqui, o Sol tá aqui e a Lua entra na frente do Sol aqui. Então, aquela luz solar é eclipsada pela Lua. Todos os eclipses solares, eles acontecem a cada 6 meses. E na sequência sempre tem um eclipse lunar. Então daqui a 15 dias nós também teremos um eclipse lunar, no dia 8 de novembro, no grau de touro, né, que é o eixo complementar de Escorpião. Então a gente vai estar trabalhando os assuntos desse eixo, desses signos opostos complementares. Touro e Escorpião. Esse é chamado eixo do poder, o eixo dos valores. E o que significa isso, né? Vamos ver então, um eclipse solar parcial, na hora que o Sol, aqui com a sua luz, que é a consciência, entra na frente da Lua, que é o inconsciente lunar, é como se algumas sombras viessem à tona, né? Aquele inconsciente lunar é iluminado e as nossas sombras vêm à tona. Então, o que significa sombras? Na astrologia não existe se é bom e se é ruim, né? Bem ou mal, e não existe se está certo ou se está errado. A gente tem polos, trabalhamos com polos, né? Então, um polo de cá e um polo de lá. Tudo que está na sombra é aquilo que está oculto, que não está sendo visto. Então, é o que a gente chama de sombra. O que podemos esperar, então, dessas sombras aparecendo, né? Os eclipses, eles marcam grandes mudanças coletivas, por isso eles são energias propulsoras de mudança, são grandes catalisadores esses eclipses que acontecem. Então eles sempre vêm para trazer esse movimento, e ele é um movimento que vem mais do mundo interno, né? Então situações acontecem, sombras vêm à tona, segredos vêm à tona, coisas que estavam ocultas, coisas que não estavam sendo vistas, para que a gente possa, a partir daí, fazer as transformações necessárias. E a gente está falando de um eclipse que acontece em Escorpião. E o Escorpião é aquele signo de água fixo, é o signo da profundidade. Você tem uma palavra para Escorpião, é profundidade. Então, quando traz essas sombras ali para a gente olhar, né, no nível coletivo, todo mundo vai estar olhando para essas questões de poder, muita briga, muitas coisas escondidas ali, muitas coisas acontecendo que a gente nem imaginava, segredos ali que podem vir à tona. Nessa semana, talvez muitas coisas sendo ocultadas também. E no nível individual, como que a gente vai sentir isso? Será que é todo mundo que vai sentir? Vai mexer em todo mundo? Nem sempre. Então, precisamos ver onde que a gente tem Escorpião no mapa. E principalmente, quando ele acontece aos 2 graus de Escorpião, se pega algum planeta pessoal no mapa. Então, signos mais afetados, as pessoas mais afetadas, que têm posicionamentos importantes, planetas pessoais, no signo primeiro Escorpião, depois em Touro, depois Aquário e Leão. Porque, né, faz ali as oposições e quadraturas, né? Essas pessoas vão ter mais desafios ali, talvez vai ser um pouco mais tenso essa época. E principalmente se tem planetas pessoais posicionados, porque vai estar mexendo com aqueles assuntos que são da natureza do planeta, né? E a casa onde que cai ali esse eclipse, né? Que não se trata de uma lunação, mas é uma lunação com eclipse. Então, com essas sombras vindo à tona, essas coisas que a gente tem que olhar, né, que a gente não gosta de olhar, aquela parte é os nossos porões da alma, que eu gosto de chamar. Então, vai ser a hora da gente trabalhar com esse porão, né? Então, prepara aí o remédio para rinite, porque pode levantar muita coisa ali que é desagradável pra gente olhar, mas são coisas que a gente precisa ver para daí a gente poder mudar. Aquilo que é visto pode ser curado. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente pensa, né? E essas energias dos eclipses. Então, para quem tem esses posicionamentos nesses signos fixos ali também, que vão sentir mais, com maior intensidade isso, é interessante perceber assim, primeiro, recolhimento. Não é hora de sair fazendo tudo, tomar decisões importantes agora. Esse é um momento de recolhimento, porque pode vir aquelas partes que a gente não gosta tanto assim e a gente vai ter que encarar essa dor. Como acontece em Escorpião que eu estava falando, a gente tem que usar o padrão escorpiano para olhar para isso. Então, o padrão escorpiano é aquele padrão da profundidade. É você se aprofundar na dor, mas é se aprofundar na dor não para se identificar com o sofrimento, mas se permitir ser tocada com ela, porque ela traz um recado, ela traz alguma coisa ali para que você possa mudar algum padrão de comportamento. E nem sempre é fácil. Então, eclipses são momentos mais tensos, assim, não são momentos muito tranquilos, assim, de paz e good vibes. Inclusive, eu fugiria de quem fala para cocriar coisas em épocas de eclipses, porque
não é bem essa energia que está sendo trabalhada. E se a gente fala de um padrão escorpiano, ele é o quê? É aquele que vai profundo e renasce depois, né? Mas ele desce aos infernos. Então, primeiro tem a descida aos infernos, para depois conseguir tocar os céus, né? Como se diz. Então, o padrão escorpiano, o que eu recomendo é adotar estratégias. O escorpião, ele não é impulsivo, ele não age de uma vez só assim, ele observa. Observa uma coisa aqui, investiga ali, vai fundo aqui, dá uma stalkeada em outro negocinho ali, junta essas peças todas ali e aí ele começa a agir, né? Ele é regido ali por Marte, também o planeta guerreiro, pode ter muita energia de briga aí, muita energia de uma certa forma agressiva, assim, no ar, querer resolver algumas coisas com um certo tom de agressividade, se sentir muito prejudicado e querer reagir. E também por Plutão, que traz todas as questões inconscientes à tona ali, inclusive os nossos medos mais internos. Então, são épocas que a gente pode estar aí preparado para enfrentar alguns medos, que tá vindo assim meio rasgado ali na nossa cara. E o que eu recomendo? Olhar para isso. Entrar em contato com essas partes nossas que a gente não gosta de olhar e a gente sabe que existe e tá lá no fundinho, tá oculto. Normalmente é aquele pensamento que sempre vem e fica martelando e você fala, não vou pensar isso não, e te dá até um temor, né? Então essas pessoas que têm planetas importantes nesses signos que eu falei, entre ali 0 graus e 4 graus, mais ou menos, né? Os planetas pessoais nesses signos, vão ter mais isso com maior intensidade. Inclusive quem tem ascendente escorpião também, tá? Vai trabalhar muito essas profundezas, muito aquelas coisas que estão arraigadas. E como a gente fala, um padrão escorpiano, ele é um padrão que tem muita capacidade de cura, mas ao mesmo tempo muita coisa para ser curada. Então, assim, a medida do veneno e da cura tá na dose ali. Então, entro em contato para pegar ali a porção da cura, né? Eu não fico em contato mergulhando naquele veneno ainda. E aí a gente fala, assim, desse padrão que tem um lugar de regeneração. Então, o objetivo principal é que a gente possa encontrar esse lugar de regeneração. E para a gente renascer e regenerar, é preciso soltar. É preciso deixar ir. É preciso ver o que acontece, olhar, falar, ok, não quero isso mais. E aí você solta. Porque uma das coisas escorpianas que tem mais dificuldade é largar mão do controle, né? Tem uma obstinação, uma certa determinação e às vezes fica pegado muito ali ao que fica machucando. E a gente precisa atender para chegar nessa qualidade mais nobre desse signo, é esse aprender a soltar, é largar o controle e entender que tem algo novo para vir ali e se eu continuar me machucando desse jeito, identificando ali e ficando nesse ressentimento, eu não consigo deixar esse novo entrar, tá? E esse é o recado mais importante que a gente vai ter. E também recomendo muito para quem estiver passando por momentos tensos, agora é uma hora de procurar algumas terapias mais alternativas, assim, que vão trabalhar com o quê? Cortes energéticos também, tá? Não só cortes, mas limpezas energéticas, então vai mexer com toda essa nossa psique, tá? Mexe com essas partes, porque são aqueles padrões que a gente vive repetindo ali que não são tão agradáveis e às vezes a gente realmente não tem essa consciência. Então aquela luz solar que é da consciência e o inconsciente lunar, que é tudo aquilo que a gente guarda, então essa nossa consciência está meio eclipsada. Então a gente precisa olhar para o que está vindo ali à tona, que está vindo à tona, né, para esses medos que estão sendo levantados, essas sombras ali que muitas vezes a gente enxerga no outro, mas não enxerga na gente. E por isso é tão desafiador lidar com essas partes nossas que a gente não gosta de ver. Tá bom? Desejo um bom eclipse para todos. É momento de recolhimento, de acessar o seu mundo interno, entrar em contato consigo mesmo. Não recomendo grandes decisões. Abre uma temporada agora, que é daqui até 6 meses, então até março do ano que vem, né? Ali em março que finaliza muito esses ciclos. E o que a gente pode esperar? O ápice energético vai ser ali no final de dezembro. Então, talvez ali em dezembro é uma maior clareza do que a gente está se envolvendo agora. E os eclipses, eles acontecem em ciclos também. Tem uma coisa que chama ciclos de Saros. Então, lá no final de 2003, 2004, começo de 2004, aconteceu esse mesmo eclipse, essa mesma série de eclipse. Então, você pode até ligar um fator ao outro. Usa da estratégia escorpiana, desse dom de investigação para acessar o seu mundo interno. Tá bom, gente? Beijo para todo mundo aí. Boa temporada de eclipses.